Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma correção de língua portuguesa do livro APS. Esta correção é da página 46 a 51. Pega o seu livro, seu lápis, sua borracha e, sempre que necessário, pause o vídeo e refaça a questão. Vamos lá? Aqui na página 46, nós vimos os elementos que compõem uma crônica. Vimos que a crônica é uma narrativa que tem personagens, que tem uma ação, um enredo, que é a história, tem o espaço, o narrador e o tempo, que é onde acontece. E a crônica obedece a uma sequência, que é a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho, o final. Vamos lá fazer a correção? Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Letra A. Situação inicial. Qual foi a situação inicial no texto comunicação? Duas pessoas que se encontram na rua, um comprador que entra em uma loja ou um vendedor que discute com o comprador? Um comprador que entra em uma loja. Onde foi que surgiu aí a complicação? Foi quando o comprador quis comprar algo que na loja não tem? Ou foi quando o vendedor não deu atenção ao comprador? Ou quando o comprador não consegue comunicar o que quer? Isso mesmo, o comprador não consegue comunicar o que quer comprar. C, o clímax, aquele momento de maior tensão. Então, qual foi o momento de maior tensão na história? Quando o vendedor perde a paciência, o comprador quer chamar o gerente, o comprador não sabe desenhar. Então, o comprador quer chamar o gerente. Qual foi o desfecho, o final dessa história? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor, ou o comprador e o vendedor não se entendem. O desfecho é quando o vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto. Na página 48, vamos lá. Questão 1. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Marcam as falas de um personagem, destacam as palavras, separam trechos que foram escritos por outro autor. Lembrando que todas essas alternativas são funções de uma aspa, que a gente pode estar utilizando as aspas, mas ele aqui diz, dentro do texto, comunicação. No texto comunicação, as aspas vêm para marcar as falas de cada um dos personagens. Questão 2. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens. Quem são eles? O vendedor e o comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? O que foi que aconteceu que dificultou? Foi o fato do comprador ter esquecido o nome do objeto que queria comprar. Compare estas falas dos personagens. Então, a fala do comprador. Olha, é pontuda, certo? Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? O negócio, entende? Fica fechado. As falas do vendedor. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pois não? Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Letra A. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo que o vendedor. A repetição da palavra entende e as expressões olha, certo, assim, marcam as falas, né? Vem como marcas próprias da fala espontânea do nosso dia a dia. Letra B. O que revela que a fala do vendedor é mais formal, mais cerimoniosa? O vendedor expressa expressões como pois não, cavalheiro, sim senhor, que revelam tratamentos mais cerimonioso, mais formal.
Página 49. Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Releia este trecho da crônica. Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Letra A. Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é clara, quando o ouvinte consegue entender perfeitamente o que ele deseja. É insuficiente, que é quando o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja, ou é confusa. Não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer. Isso é confusa, a gente não consegue entender. Letra B. Nessa fala, uma palavra dá a ideia que o comprador faz gestos para explicar como é. Que palavra é essa? Grife no trecho acima. Então, qual é a palavra? É assim, ó. E assim, e assim. Letra C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Deixar claro que o vendedor não está prestando atenção. Manter o vendedor atento ao que ele estava dizendo, ou para mostrar mais conhecimento sobre o assunto. Isso, manter o vendedor atento àquilo que ele queria falar. Ele falava e, para confirmar realmente, chamar a atenção do vendedor, ele ainda complementava, entende? Questão 5. Releia esta fala do comprador. Possui um que cabeça minha. As palavras me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Circule as reticências. Então, vamos lá. Reticência é o sinalzinho com 3 pontinhos. Eles estão aqui. Leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão Assinale o que essa expressão, acompanhada de reticência, pode indicar. Indica dúvida, espanto, irritação, raiva, gagueira? Está indicando uma hesitação. Página 50. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba dá o nome à espécie de uma ave, é uma expressão que sugere irritação e impaciência, refere-se a uma cerimônia luxuosa. O comprador, quando não consegue fazer com que o vendedor entenda, compreenda o que ele está falando, ele diz a palavra pomba. E ele falou essa palavra no momento de quê? No momento de irritação. Então, a palavra sugere que ele estava irritado, sem paciência. Questão 6. O texto comunicação apresenta uma conversa entre 2 personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características. Então, vamos lá. Leia agora cada fala a seguir. Marque no quadrinho a letra da característica presente em cada fala. Estou me esforçando, mas é simples. Uma coisa simples. Não, escuta aqui. Me vê aí Então, qual será a frase que indica uma pausa, uma interrupção? Estou me esforçando, mas... E qual seria, então, a frase que indica dúvida, hesitação?
Onde eu coloco a letra B? Isso mesmo. Me vê aí um. Letra C, eu coloco em qual frase? Qual é a frase que vai manter a atenção do ouvinte? Não, escute aqui. E aí sobra para a letra D a de repetição. A frase, mas é simples, uma coisa simples. E finalizamos com as características do gênero crônica. Espero que você tenha se saído muito bem na sua atividade. Até nossa próxima aula de correção. Beijos e até lá!